Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente, mas já vou pedir um favor. Ativa a notificação, compartilha essa entrevista com um amigo e, claro, segue o nosso canal. E hoje vamos falar sobre técnicas de salvamento. Mês de novembro, mês de segurança aquática. Verão, 41% dos acidentes ocorre agora na época de verão. Então a gente precisa fazer a prevenção. E hoje vamos falar sobre técnicas de salvamento e eu trouxe o especialista Walter Augusto Correia para falar sobre isso. Muito obrigado pela presença, Walter. Grande Renato, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Estou à disposição. Então, antes da gente entrar nesse assunto tão importante, vamos agradecer os nossos parceiros. Tibum Educação Aquática, uma academia lá de Mato Grosso do Sul, que faz aí o aprendizado da natação pensando nessa segurança aquática e na formação global das crianças. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, todos os cursos com certificados para você que precisa de horas complementares para a faculdade. O aplicativo da SwimTrack, que vai te auxiliar no monitoramento do seu aluno, entregando gráficos, fazendo chamada, avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica. E a Fábrica Criativas de Aula de Natação, que te auxilia na criação de planos de aula. Você que é professor, está sem tempo de fazer plano de aula, a gente te auxilia. E a Sobrasa, que vem importante nesse assunto que a gente vai falar hoje, que visa a redução no número de casos de afogamentos. Entre no site sobrasa.org, diversos conteúdos ali para vocês, inclusive cursos gratuitos. Mas, Walter, vamos lá. Quais são as principais habilidades técnicas de salvamento que todo salva-vidas deve dominar para atuar em diferentes ambientes aquáticos, como praia, piscina, rios, que a gente sabe que cada local a atuação é diferente? Grande Renato, muito obrigado mais uma vez. Agradeço a todos os seguidores, todos que estão nos acompanhando aí. Um prazer, uma satisfação enorme estar aqui com você e falando aí sobre salvamento aquático. São diversas habilidades. No começo, muitas pessoas falam, né? Ou imaginam, nossa, é um bicho de 7 cabeças e tudo mais. Um pouco. O ambiente aquático é um pouco diferente, né? De terra. Terra, eu sempre falo, é uma locomoção, né? Terra, você está num ambiente controlado. Na água, exige a flutuação, exige uma natação avançada e aí exige a parte técnica. Como você vai resgatar, como você vai fazer esses primeiros socorros. Então, existem algumas diferenças, né? Eu que venho de formação no mar, lá a gente fala, pessoal, só falar aqui para vocês, eu gosto de falar numa linguagem singela, simples e boa, como eu brinco. Do modo caipirão, para que possa chegar para todo mundo. A gente sabe que o Brasil é muito grande, diversas culturas, então eu tento falar da forma mais simples possível, de forma técnica, mas onde todos possam entender, da criança até o adulto. Mas seguindo aqui, eu que venho de uma formação no mar, nós trabalhamos bastante com prevenção. Então vai ter a parte, primeira atividade na manhã, a educação física e as bandeiras. Nós vamos bandeirar. Então essa bandeira vai ser verde, amarela ou vermelha. Vermelha na frente das correntes de retorno. E a gente sempre fala, o banhista observa no posto, o posto de guarda-vidas, a cor da bandeira é o que indica o que em geral o mar vai estar legal. Bacana, vai estar um mar bom se tiver verde. Excelente para banho. Amarela, um certo risco. E vermelho não está apropriada para banho. Mas aquelas bandeirinhas vermelhas que ficam na corrente de retorno, ali é onde está o perigo. Então, inapropriado para banho naquela área. Agora, voltando às técnicas para salvamento, nós trabalhamos com essa prevenção. Caso venha, como nós falamos, rodar, né, acaba caindo na corrente de retorno, trabalhamos com resposta rápida e imediata. Correndo até o local, entramos pelo melhor local, mais apropriado, e é feito o resgate. É retirado da forma mais rápida possível, através do life e com a nadadeira, que nós vamos estar ali, tirar da forma mais rápida possível. Quando se chega na areia, é tido todos os cuidados. Aí sim, é verificado aquela avaliação inicial, análise primária, secundária. Estamos num local seguro, já longe da água, daquele recuo, e aí sim se inicia. Tudo isso aí envolve uma questão um pouco mais bruta, vamos falar assim. Existe a dificuldade do mar, das correntes, a melhor saída, e muitas vezes você às vezes não está com o seu companheiro.
tá sozinho. Então, tem várias questões. Claro que a gente sempre ajuda, a gente tem ajuda do pessoal que é local, dos surfistas, do qual a gente sempre agradece muito. É um pessoal que nos ajuda muito. Aí existe a técnica para piscina. Essa já é uma técnica que nós conseguimos deixar ela bem mais apurada, no caso. Então, você nunca vai estar numa distância tão grande. Vai ter uma resposta rápida e imediata, da mesma forma. E você vai chegar ou com um life, ou com a prancha, algum outro companheiro pode estar esperando na borda, e você vai fazer esse reboque. Sempre com o maior cuidado, questão cervical, assim por diante. Envolve o que tanto? Envolve um bom condicionamento, um bom nível de estudo. A matéria é um pouco longa, sim. Como eu falei, não abrange só aquela parte de salvamento aquático. Vai abranger primeiros socorros e todos os cuidados. Também terrestre, onde vai sair RCP, reanimação, assim por diante. Então, muda-se o que nós colocamos, muda um pouquinho essas técnicas. Como vai mudar um pouquinho a de rios, lagos, represas, assim por diante. Tem essa diferença. Voltando às técnicas, uma natação avançada, uma boa flutuação, como eu sempre digo, um bom condicionamento e um bom conhecimento, que dependendo da demora, da ajuda onde você está, às vezes necessita embarcação ou algo mais específico, você tem que estar fazendo por ali. Às vezes você só tem um pranchão, às vezes você já tem que iniciar, como muitas vezes acabou acontecendo comigo, uma parada respiratória, você já tem que iniciar os primeiros cuidados ali e tudo às vezes lá dentro. Tem essas diferenças aí. Eu vou até compartilhar com você e com o nosso público uma experiência que eu vivenciei, infelizmente. Eu estive ali, acho que por volta de 2018, 2019, em Trindade. Só que eu fui na época de frio, na época de inverno ali na praia. E é uma praia que é um tapete, não tem onda, uma praia tranquila. Só que como era época de inverno, não tinha salva-vidas naquele momento. E aí teve um casal que estava ali nas pedras, e agora esse negócio de redes sociais, tira foto daqui, tira foto de lá, cada vez mais próximo. A moça caiu na água e visivelmente ela não sabia nadar. E aí marido, esposo, não sei, mergulhou e conseguiu retirar ela da água. E ele nitidamente sabia nadar. Só que para sair do mar, ele resolveu sair tentando vencer a arrebentação. Então ele nadava, a arrebentação jogava ele para as pedras. Ele nadava, a arrebentação jogava ele para as pedras. O pessoal local, como você comentou, sempre está ali para auxiliar, para fazer todo o aparato, foi lá, pegou ele, retirou ele do mar, ainda vivo, aparentemente, então visivelmente ele sabia nadar, só que ele não sabia vivenciar aquele ambiente. Então quem ensinou ele a nadar, às vezes pode ter aprendido ali numa piscina, não ensinou para ele o que fazer quando ele estivesse no mar. E eu, curioso como sou, no dia seguinte fui procurar no jornal local, infelizmente ele veio a óbito. Então visivelmente uma pessoa que sabia nadar, tinha condições de sobrevivência, mas não sabia as noções daquele local. Eu queria que você falasse nos ambientes de praia, onde principalmente tem essas correntes marítimas, arrebentações, como isso pode ser um fator de risco e como as técnicas específicas de salvamento são utilizadas para lidar com esse afogamento e como conscientizar essa população. Certo. Esse ano está completando 20 anos, uma história bem parecida com a sua. O ator Carlos Casagrande, famosíssimo, um abraço, espero que você não esteja assistindo, né? Eles são da minha cidade, né? Toda a família Casagrande lá. E o primo dele, Luiz Felipe Casagrande, há 20 anos atrás, exímio atleta, exímio nadador, era aquele cara que ele era bom em tudo, era impressionante, era amigão nosso, de verdade. Acabou acontecendo isso, ele era guia turístico no local, eles foram nas cachoeiras, um dos turistas resolveu dar um mergulhinho. Ambiente de cachoeira é um perigo também. Ela cai, puxa. Ele conseguiu dar aquela tirada e tudo mais. Não conseguiu sair dali. Olha que a gente não está nem falando em corrente de retorno do mar. Estamos falando ali da continuação do rio, de uma cachoeira. Foi impressionante. Como quem assistiu lá, né, viu, infelizmente, show de horror. Que foi. Mesmo com todas as habilidades. Acontece muito. Estou usando um case e estou usando uma história que foi pra mídia e tal, tudo mais, na época, né? Como do ator, né? O Montanher, esqueci o nome dele, Francisco, né? Montanher também em plena novela, né? Em 2016. Estou usando esses cases, por quê? Para chamar mesmo a atenção das pessoas.
Quando não se tem segurança ou não conhece de forma consistente aquele ambiente, é evitar, é procurar não entrar. Rios, represas, são muitos os redemoinhos, as correntes, as corredeiras ali principalmente mudam muito rápido. No mar, uma questão mais específica, pode ter em local que não é assistido e não é monitorado por guarda-vidas. Acontece. A corrente de retorno, como posso explicar para vocês? A água vem, a água do mar, ela vem através da arrebentação, ela chega até a areia, todos sabem que ela volta. Ela tem que voltar por algum lugar. É naquele momento que vocês podem observar, faz aquela espuma, né? Ela faz assim, ela fecha, ela retorna. Aquela parte é espuma, vou falar de um modo mais caipirão aqui pro pessoal, não vou falar de forma tão técnica aqui. É aquela espuma que ela volta. Então, às vezes você observa, você está na frente, você está vendo a água vir. Quando ela volta, ela fica só aquela parte branca, assim, voltando. Ali é onde está o perigo, ali é a corrente de retorno, onde ela te pega. Digamos que você entrou por ali e agora você quer voltar. Tem correntes que são mais fininhas, outras são maiores. Você vai tentar nadar em diagonal. Não estou falando que, dependendo do nível de natação que tenha, que vai ser fácil de sair. Mas é onde você vai ter a sua chance. É a chance da sua vida. Nada em diagonal. Ó, imagina aqui, ó, esse fio aqui. É a corrente de retorno. Chegando. Nada aqui, ó, em diagonal. Tenta sair. Nossa, mas está vindo a onda é o que vai te tirar. Você já está numa situação onde você já está se afogando. Um caldinho a mais, um a menos, você vai se hidratar, só isso. Mas nada em diagonal, a onda ela vai te ajudar, vai te tirar. Às vezes vai acontecer o que você falou, né? Vai cair em corais, vai cair em pedra, mas o importante é sair. Você chegou na bancada de areia, se firma o mais rápido possível, tenta ficar em pé e sai. É um susto, gera trauma. Muita gente que eu conheço teve trauma. E aí mais um case muito rápido que eu vou contar. Em 2016, lá em Barra Velha, no posto 3, na hora da educação física de manhã, a gente bandeirou, daí a gente dava uma volta e vinha nadando. Passava uma pedra, e aí eu saí bem próximo do posto. Mas aquele dia foi por Deus. Quem acredita aí na questão espiritual, eu sempre saía bem de frente pro posto. Naquele dia eu fui saindo um pouco mais em diagonal, nem eu sei o porquê, não tinha motivo. E aí tinha uma senhora ali, de pé, em pé. Tava aqui a água nela, só que ela tava. E a água jogava e voltava. Falei, ixi. Primeira impressão que tava alcoolizada e tudo mais, mas... Eu cheguei, senhora, tá tudo bem? Tá tudo bem? Ela só olhava. Eu não falava nada. E eu fui tirando. É uma coisa que foi... Eu conto essa história porque estavam meus companheiros lá, que se não tivesse prova, não... acho que o pessoal não ia nem acreditar. Tirei ela andando, caminhando e tudo mais. E tá tudo bem, a senhora, onde a senhora mora e tudo mais, ela não falou nada e foi embora. Alcoolizado eu sabia que não tava cambaleando nem nada e foi. Aí foi questão, acho que de uns 3 dias, mais ou menos. Eles tinham casa em Barra Velha, mas não moravam lá. Aí o marido veio agradecer, ela também e tudo mais. Depois que ela voltou em si, uma corrente de retorno pegou ela. E ela não conseguiu sair. O próprio mar que acabou jogando ela por ali. Ela entrou em choque. Ela achou que ela ia. Entrou em choque. Eu nunca tinha visto isso, de entrar em choque e travar e ficar parado, em pé, assim. Assim, sabe? Envergado. Foi impressionante aquela vez. Então, causa trauma, causa choque, eu falo. Evitar ao máximo. Corrente de retorno, no caso do mar, represas, rios, redemoinhos, buracos, plantas que puxam, é barrento. Puxam não, né? Você pode se enroscar. Animais também. Cobra ela é muito ágil no ambiente aquático, entre outros. Eu sempre brinco que com a natureza a gente tem que respeitar, então sempre respeita. Às vezes você está entrando no mar, o mar está tranquilo, questão de minutos, o mar que a gente chama, ele vira e já começa a ficar agitado. E eu queria que você falasse agora a tecnologia que vem sendo usada no dia a dia, como isso tem evoluído aí na segurança aquática, novos dispositivos, inovações, com o objetivo de prevenção de acidentes e apoio ao salvamento. Bastante. Isso aí é uma coisa que eu fico bem inteirado, sempre gostei de tecnologia e tudo mais. Não vejo a hora de ter nas minhas mãos, poder trabalhar com essa tecnologia, com as câmeras, com os drones. Fazer aqui uma vírgula muito rápida. A Sobrasa, aqui, quem puder seguir, acompanhar, ler, hoje é a nossa principal fonte. E é onde estão todos os dados
A questão tecnologia, atualização, tudo parte deles. Um abraço, Dr. David Spielman, tudo parte deles. E de uma maneira assim, mundialmente falando, a nossa referência é a Austrália, sempre a Austrália. Cidadãos comuns, né? Cidadãos comuns, eles são voluntários a ser salva-vidas lá. Poucos salva-vidas vivem de ser guarda-vidas lá e são remunerados. Poucos modos de falar com relação a... Muita gente no final de semana é voluntária lá. Por que eu contei tudo isso? A Austrália é onde é o celeiro dessa tecnologia e de onde partem o maior número de os protocolos que nós usamos hoje em dia. Trazendo aqui para o Brasil, hoje já se trabalha com drones, já se tem um bom monitoramento. Os próprios helicópteros na temporada, Corpo de Bombeiros, Marinha, outros helicópteros das Forças Armadas já trabalham com uma tecnologia e um monitoramento muito grande. Isso aí ajuda de diversas formas. As praias onde já tem essa tecnologia e onde tem o apoio até público, você já consegue isolar os locais que são muito perigosos. Você já consegue deixar para os surfistas, por exemplo, a parte onde só interessa a eles. Boas ondas e tudo mais. Evita-se acidentes, né? Pessoas que passam à frente. Mas o principal de tudo é esse monitoramento e trazer esses dados realmente específicos e claros, aonde está o maior número de afogamento, não só o local, como a hora, né? Horário de pico, né? Pequenas saídas, né? Hoje em trilhas se faz ligação de uma praia a outra, né? Aonde pode ter problemas também no meio dessas trilhas. Então a tecnologia ajuda nisso e muito. E na Austrália, principalmente nos Estados Unidos também, Itália é um baita de um berço aí para o salvamento aquático também. Drones salva-vidas, onde ele leva aquela boia, a gente chama de boinha mesmo, flutuador, e joga e chega até o local. Existem essas boias e existe também algumas que já são tecnológicas e através daqueles joystick, se for a vítima já tiver uma boa habilidade ali, dependendo de onde ela está, se segurando, trazendo também. Aí o pessoal fala, isso aí vai substituir o guarda-vidas? Não, porque geralmente vai ter quem tenha que operar e existem as complicações no meio de uma ocorrência. Tem todas essas questões. Muitas vezes aquilo é só para se ganhar tempo. É só para segurar a pessoa. Ou às vezes pode acontecer dela já estar afundando. E tanto alguns drones como algumas boias têm esse monitoramento aonde pode chegar mais próximo da pessoa. Então isso ajuda e muito. Agora substituição ainda não. Alguém vai ter que chegar, alguém vai ter que fazer os primeiros socorros, alguém vai ter que resgatar e muitas vezes não é a máquina, não é o robozinho, não é o drone, não é a boia que vai sair. Vai ter que ser a força humana que vai ter que tirar de lá. O Brasil ele é banhado por 7.491 quilômetros de extensão, que torna o 15º maior litoral nacional do mundo. Então a gente tem muito contato com o mar aqui no Brasil. Gigante. Quais os cuidados aí que alguém que vai entrar lá no mar, vai ter o seu banho ali, precisa ter? E quais são as técnicas ali dos salva-vidas necessárias nesses ambientes? Tem algumas diferenças, né? Significativas. Mar, águas abertas em geral, mar, rios, lagos, represas e piscinas. Todos devidamente diferentes um do outro. Os primeiros cuidados, quando você vai entrar no mar, sempre falo, sinalização. Observa a bandeira que está no posto de guarda-vidas e observa as bandeiras vermelhas que indicam a corrente de retorno. Cada retirada, cada saída é de uma forma. A forma que eu digo, a forma retirada do mar, ela é um pouco mais bruta. Resposta rápida e imediata, a partir do momento que você identifica, é feita a prevenção sempre primeiro. Quando não se tem o controle, da forma mais rápida. Lá existem algumas variações. Ondas, a própria corrente, rebentação. Então, é tudo feito de forma muito rápida. Live, onde você clipa a pessoa, vem trazendo ela. E aí, mais a nadadeira. Você tenta trazer com muita força, muitas vezes você está sozinho. Temos ajuda, como eu já falei, né?
às vezes de surfistas, às vezes dos locais que estão ali, mas se você não tem outras ajudas, vai tirar o mais rápido possível. Aí sim, quando você está num local seguro, você faz toda a avaliação do local, está em um local seguro, já longe daquele meio líquido e aquático, aí sim, inicia todos os cuidados, né? Avaliação inicial, análise primária, secundária, assim por diante. Vamos colocar aqui uma questão específica em rios. Por exemplo, é um dos cursos mais difíceis que eu fiz, é um dos mais chato, eu acho. Rio ele é complicado, vou citar aqui o Rio Iguaçu, que passa naquela região lá entre Paraná e Santa Catarina, Porto União da Vitória, quem conhece. Gigantesco, um rio que a gente chama grosso, barrento, muitos redemoinhos e alguns buracos. Por exemplo, para você sair desses redemoinhos, existe uma técnica que a gente chama de rolamento. Porém, nesses locais que a gente faz o treinamento, é onde todo mundo já sabe que sai daquele lugar. Agora, o que acontece? Se a gente não é local, eu sempre indico, mesmo sendo salva-vidas, é complicado de tirar. Você vai ter que buscar alguns meios. É fácil a gente falar, joga uma boia, joga um objeto flutuante. Nem sempre tem. Então, vai ter que tentar, com uma corda, com um galho, alguma coisa. Mas não aconselho entrar. Vê que já dá uma diferença, né? Do mar. O mar é difícil eu cravar isso, mas ele já é mais previsível. Por exemplo, um mar igual de Barra Velha, eu já sabia a cada quantos segundos passavam as ondas e tudo mais. Só de você olhar de manhã, você já sabe o vento que está batendo, você tem todo esse controle. Então, é de certa forma, previsível. Claro que o conhecimento que eu tenho do mar de Barra Velha, eu não vou conseguir ter esse conhecimento do mar no Rio de Janeiro. Um exemplo que eu estou dando, da Bahia, assim por diante. O rio é uma coisa que eu sou bem medroso. Entro, faço o que tem de ser feito, mas com muita cautela. Lá, represa também, muito parecido com o rio. Lagos, açudes, água barrenta, alguns buracos, aquelas plantas. Às vezes está nadando, se enrosca e tudo mais. Às vezes é difícil de sair dependendo do nível ou habilidade que se tem na natação. Também, muita ocorrência grave, né, nessa parte. E a piscina é o ambiente onde você tem um maior controle e você consegue ser mais técnico. Você consegue entrar com a ajuda, muitas vezes, de um life, você consegue fazer um pranchamento, se for necessário. E mesmo nos outros ambientes aquáticos, às vezes tem que ficar lá esperando um apoio, você consegue iniciar os primeiros procedimentos. Nem sempre vai ser com toda aquela eficácia por causa das variações naturais, que eu digo, da natureza. Vento, clima, temperatura, tudo muda. Corrente, assim por diante. Na piscina você consegue ter esse cuidado maior. Então você consegue ter uma eficácia maior de salvamento, assim por diante. Tudo muda. Mas eu sempre falo, tudo começa com a prevenção. Não só da parte do guarda-vidas, não só da parte do profissional que está ali, dos professores, dos monitores, eu sempre incluo toda essa equipe. Mas também de quem está entrando, dos pais, se for uma criança que estiver junto, né? Sempre conhecer esse ambiente. E aí, se vier a acontecer a ocorrência, aí nós vamos tentar fazer o nosso máximo, como eu sempre falo. Sim, você até comentou anteriormente sobre a Sobrasa. A Sobrasa tem 13 ações diárias pelo Brasil, tentando fazer essa conscientização e essa prevenção. Então, ela atua em todos os estados brasileiros, tudo isso de forma voluntária. É uma ONG criada em 1995, sem fins lucrativos. E eu queria que você falasse dos principais sinais de uma pessoa que está em perigo dentro da água e como um leigo consegue identificar esses sinais e agir rapidamente para ajudar. Já que a gente também aqui ressalva que se a pessoa não tem essa habilidade, ela não deve fazer esses salvamentos, porque senão a gente tem 2 vítimas, né? Infelizmente. O pessoal acaba fazendo. É muito normal. Aí muita gente pensa, nossa, foi bancar o super-herói e tudo mais. Não. Existem dados até sobre isso. Geralmente são os pais, algum familiar e tudo mais, a gente sabe, não mede esforço. Não estou falando que é para fazer isso, eu apenas compreendo o lado deles. Mas, por favor, evitem. Não tem o conhecimento do local, não entra. As principais características, assim, a primeira delas é sempre o susto. Aquela expressão de susto. O olho, né, um pouco mais arregalado, a respiração muda, não há aquela resistência, né, não tem aquela tranquilidade dentro da água. O se bater, né, agora, claro que existe a questão do choque, como eu falei, né, a pessoa entrar em choque. Na piscina onde você tem um ambiente um pouco mais controlado, às vezes a cabeça baixa, às vezes existe a inconsciência, onde já entrou, né?
em desmaio. Então, observou ali, eu sempre falo, a regra dos 5 segundos, vai contando assim mentalmente, 1, 2, 3, 4. Você não observou aquela pessoa, se ela estava fazendo uma apneia e tudo mais, mesmo que seja a estática. Então, observa, não custa ir lá, dar uma olhadinha. Então, são diversos os sinais. Mas a maioria das vezes é o da ansiedade ou do desespero. Se batendo, os gritos, o grito de socorro e tudo mais. Aí, claro que tem, né? A criançada, né? Que também advertir, né? Brinca, socorro e tudo mais. Muitas vezes a gente não vai. Com o passar do tempo, os anos que se passam, a experiência, você já sabe, né? Quem tá brincando, quem não tá. Mesmo no mar. Às vezes a pessoa pega, se joga pro lado para dizer, né, que tá entrando em alguma corrente, alguma coisa, nós sabemos. Mas essas são as principais características. Mas como eu falei, nem sempre vai gritar e nem sempre vai ter essa consciência de pedir ajuda. Pode ser que esteja em choque lá e tudo mais, então observar. É a expressão. A questão, a respiração, muitas vezes a boca aberta, o olho arregalado, são as principais características aí de quem está se afogando. A gente sabe que esses acidentes acontecem no piscar de olho. Qual é o tempo aí para acontecer aí um afogamento e quais são as sequelas possíveis aí? Olha, segundo o Dr. David Spillman, um afogamento ele pode acontecer uma colherzinha, 5 ml. Se ela descer errado pelo sistema respiratório, pela traqueia, pode acontecer o afogamento. O afogamento, assim, ele pode ter consequências graves e sequelas em 10 segundos que possa acontecer um afogamento, porque depende do susto, como eu falei, a forma que o líquido, né, a água entrou, né, pelo sistema respiratório, como nós já atendemos, conseguimos desfibrilar, mas não sobreviveu. Era um deslocamento, era muito longe e tudo mais, mas a gente chegou a um açude e já tinha afundado há 25 minutos. Então, assim, alguns estudos dizem até 20 minutos você consiga, de repente, conseguir reverter, no caso do afogamento. Eu, particularmente, nunca vi. Como eu falei, esse tinha acontecido, a gente conseguiu desfibrilar. Conseguiu ter o batimento e tudo mais, mas depois de algumas horas veio a óbito. Agora, as sequelas são diversas. São diversas. Existe também a questão, um salto, um mergulho mal dado, né? Cervical. Então, pode acontecer o pior, paraplégico, tetraplégico. E a paralisação, né? No caso do afogamento, pode acontecer, pode ter diversas sequelas. E você tem alguma história inspiradora que você já ouviu, ou até mesmo vivenciou em relação a salvamentos bem-sucedidos e como elas impactaram aí na sua profissão? Tem alguns aqui, né? Mas vou falar de forma bem rápida, né? O que é o principal de todos, que é onde eu ganhei o ato de bravura, né? No caso. Aí eu deixo por último, ele é bem rápido, foi pra mídia na época, né? E tudo mais. Mas um que eu acho bem legal é um parto que nós fizemos. Tava na água, adiantou um pouco o parto, não foi coisa de um mês e tudo mais, mas adiantou um pouco. É que essa história ela é curiosa, né? O pessoal fala, maior frustração sua, Walter? Eu acho que não, foi um parto. Era eu na condição de guarda-vidas e um bombeiro mesmo, onde estava na viatura e ele estava dirigindo e levando. Ele ajudou, né? Não houve retirada da água, a pessoa foi passando mal e pediu nossa ajuda. E aí houve o parto ali. Aí era o Fernando, que era o motorista, e eu. Só que aí ela deu o nome da criança de Fernando, que era o motorista, mas eu que fiz o parto. Aí se tornou... O pessoal se frustrou, foi que isso, até hoje tá com 7 anos. O Fernando hoje, graças a Deus, menino, nasceu saudável e tudo mais, mas foi ali, né, na nossa frente, que aconteceu. Existe um que nós pegamos em Balneário Camboriú. Foi uma mordida de tubarão ali, então foi uma coisa que marcou porque estava na bancada de areia, estava aqui na cintura a água, e era um tubarão raro, bem raro e tudo mais, lá saiu na mídia e tudo mais, e eu observei aquele sangue, que ele ficou inconsciente ali e tudo mais, sobreviveu, mas era um tubarãozinho impressionante.
Ali foi também... Tô falando algo assim, bem diferente, né? O pessoal gosta de uma história mais SOS Malibu, né? Watch. Mas essa última aqui que eu vou contar, que é a principal, né? Na Praia da Brava, há 9 anos atrás. Não sei se você lembra, lá em Itajaí, houve naquela região, na verdade, houve a mini tsunami que eles falaram. Muito distante de uma tsunami, né, pessoal? Mas as ondas cresceram muito e o pessoal resolveu, será que dá para surfar? Será que não dá? Não dava. Não estava linear a onda, mas um surfista resolveu entrar. Nessa ele perdeu a prancha. Perdeu ali com o leste e tudo mais. Nós estávamos em 4. Só que só eu acabei conseguindo furar a arrebentação. E fui, só que para sair, aí foi o Deus na acuda. Não saía. E é o que eu falo, pessoal. Mar, a natureza em geral, tem que respeitar muito. Imagina aí uma piscina de 50 metros, a piscina olímpica. Poxa, em relação ao mar, é curto. Quem nada, quem nem tem tanta habilidade, apenas nada, atravessa. Era essa, a distância que estava até chegar a bancada de areia e ficar em um local seguro. Era essa. Não saía. Aí estava uma tempestade muito grande, não tinha condições do helicóptero ir, né, na tempestade. A gente estava esperando a embarcação. O jet também, até chegar, mas também para quebrar esse difícil, mas ainda teria que chegar. A moto aquática. Eu sei que aí eu entro na questão religiosa, né? Muita oração e tudo mais. Claro que o surfista tinha uma habilidade ali de ficar mais calmo, né? E com muito esforço, as ondas eram 4 metros. Era uma coisa gigantesca mesmo. Foi a primeira vez assim, que eu via, porque parecia que estava numa panelona, assim, dentro de uma panela mesmo. Aqui quebrava e aqui também. Então ela quebrava, você ficava assim, numa panelona, assim, tome. A onda vem com muita força, era pancada mesmo, vinha. Então, deu a impressão, eu falei, pô, quanto tempo, né? Ao final que a gente ficou lá dentro, deu 1 hora, 40 minutos, 15. Uns 15 minutos mais ou menos. Mas tudo demora, tudo é mais difícil lá. E aí, numa última tentativa, eu falo, vi Jesus dar o sinal aquela vez. Numa última tentativa, aí que, com muita força, consegui tirar. Também, arrastado, coral, aí ficou, tem a cicatriz ainda, né? Ficou cortado, as costas e tudo mais, mas a gente conseguiu. Mas caiu na mídia, na época, né? A mídia tava passando, tava muito gigante, só aqueles 2 pontinhos, assim, lá e tudo mais. Fiquei uns dias mal naquela ocasião. Fiquei ali, papo de 1 semana ali, refletindo se eu queria isso mesmo. Porque é só quando você vê que... Porque você pega diversas ocorrências, mas essa foi uma bem legal. Rapaz me agradeceu bastante lá na época. Eu levaria uma bronca, porque nós, na verdade, infringimos uma certa regra, né? Quase que se tornou uma outra vítima, né? Não tinha aquelas condições. Mas nessa parte a mídia ajudou, acabei ganhando o meu ato de bravura, que lá, no caso, foi... para um civil, foi a única da década. Teve outros atos de bravuras entre os militares, né? Mas para civil... Foi o único ato de bravura da época. É bem legal. Muito parabéns aí, Walter, por essa ação, por uma vida salva. E queria que você deixasse aí suas redes sociais, seus contatos, para quem quer saber um pouco dos seus projetos, contratar palestras, eventos. Deixa aí para o nosso público. É isso, pessoal. @Walcor Coaching. Lá nós trabalhamos com palestras, apresentações... e cursos também. Geralmente a gente costuma fazer algumas apresentações nos últimos períodos aí de algumas faculdades, né? Aquele pessoal, falando aqui rapidamente, que vai trabalhar em piscinas com menos de 25 metros. Pela lei, não há exigência do salva-vidas, mas o professor deve estar qualificado, né? A questão básica a matéria básica do salvamento aquático. O Alcor Coaching, bastante palestra, bastante vídeos, né? E caso você precise da contratação aí em eventos, em clubes, apoios, né? De salva-vidas mesmo, monitores aquáticos, bombeiros, enfermeiros, WL Salvamento.
Então, Walter, muito obrigado aos nossos parceiros, a Tibum Educação Aquática, lá do Mato Grosso do Sul, Plataforma Educar, aplicativo da Swimtrack, Fábrica Criativas de Aulas de Natação e a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Eu tenho esse boné, sou voluntário e esse boné eu vou premiar aqui o nosso amigo Walter, que também atua aí na área de prevenção, todo mundo que atua aí é um voluntário e faz ações aí, salvam vidas, parabéns aí pelo seu projeto, pela sua história de vida. E para vocês aí do outro lado, muito obrigado. Compartilhe essa entrevista que com certeza alguém tem que ouvir. Ativa a notificação para sempre receber os novos episódios e, claro, segue o canal para fortalecer esse projeto. Walter, mais uma vez, muito obrigado e parabéns aí. Obrigado. Satisfação enorme. Obrigado demais. E obrigado a vocês aí do outro lado e até o próximo episódio. Ah, pessoal, só corrigindo, falei Francisco Montanher. Não, Domingos Montanher. É isso, só corrigindo.